terra. Mas a igreja do Senhor, ela tem uma promessa maravilhosa. Nós estamos aguardando a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preocupado com esta palavra arrebatamento. Quando nós olhamos para os dias de Noé, para os dias de Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas, eles foram pegos desapercebidos. Noé pregava, o povo não acreditava. Até que veio o dilúvio, Noé com a sua família entra na arca, Deus fecha as portas da arca. Veio o dilúvio e todos pereceram. Nos dias de Sodoma e Gomorra, quando Deus propôs destruir aquela cidade, por causa do pecado que havia se multiplicado, mas os homens também não acreditavam no juízo de Deus. Até que Deus se revela a Abraão e conta a Abraão o seu projeto, o projeto que ele tinha para com Sodoma e Gomorra, projeto de destruição daquele povo por causa de suas práticas pecaminosas. Abraão intercede por aquele povo e ele começa a questionar com Deus, dizendo: Senhor, se porventura em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E o Senhor diz: por amor aos 50 não destruirei a cidade. E ele continua falando com Deus e disse: porventura de 50 faltar 5, tiver apenas 45, o Senhor destruirá a cidade? O Senhor disse: não destruirei a cidade por amor aos 45. Ele foi baixando, reduzindo, e ele disse: Senhor, eu falo pela última vez, se tiver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus diz: por amor aos 10 não destruirei a cidade. Mas não tinha 10 justos na cidade. Ali estava apenas Ló com a sua família. Então Deus envia os anjos a Sodoma para tirar os seus servos. E escapou apenas Ló e as suas 2 filhas. A sua esposa, seus genros também não foram salvos. Quando ele sai da cidade, Deus manda fogo e enxofre e destruiu toda aquela cidade. E o Senhor Jesus, quando ainda palmilhava a terra, ele fez menção dos dias de Noé, ele fez menção de Sodoma e Gomorra, e ele dizia: assim será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem virá em um momento em que vocês não estarão esperando. Mas a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, precisa estar preparada para subir no arrebatamento da igreja. O verso que nós lemos, o Senhor Jesus, ou o escritor aos Hebreus aqui, ele disse: porque ainda mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Cristo está às portas para buscar a igreja. E meus amados irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar preparados, preocupados com o tema arrebatamento da igreja. Porque quando soar as trombetas, não dará mais tempo para nós nos posicionarmos para acertarmos a nossa situação com Deus. Enquanto nós estamos em caminho, enquanto nós estamos caminhando, nós precisamos
viver uma vida de forma que seja agradável ao Senhor. Porque pouco tempo nos resta, pouco tempo sobra para a igreja na terra. É mais um pouquinho de tempo, diz o escritor, e o que há de vir virá e ele não tardará. Os dias são difíceis, nós estamos ficando apertados na terra, o mundo está forçando a porta da igreja, o mundo está amando a igreja, e o pior, a igreja começou a amar o mundo. E Jesus disse, a palavra nos esclarece isto, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glorianda Suende, Glorianda Magacim. Então, meus amados, nós como igreja, nós precisamos fazer jus, nós precisamos andar na terra como a igreja de Cristo. Está ficando difícil, não está fácil, mas o escritor diz aqui, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Mas o final do versículo nos diz que o que há de vir virá, não tardará. O justo viverá da fé, e se ele recuar, diz a palavra, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos, irmãos, buscar com muita força, com muita garra, a presença de Deus para as nossas vidas. O tema escolhido é sobre fé. E nós poderíamos falar pelo menos sobre 3 fé. A primeira é a fé que salva. Nós ouvimos a palavra, aceitamos a Jesus, cremos no Senhor e o aceitamos como Salvador. Somos salvos se permanecermos na sua presença. Lembra do carcereiro quando Paulo e Silas estavam presos, depois de chicoteados, açoitados? Deus ouve o louvor dos seus servos, envia um terremoto, o alicerce da prisão treme, é abalado, as cadeias caem das suas mãos, dos seus pés, as portas da prisão se abrem, e o carcereiro, ouvindo todo aquele movimento, ele pediu que as luzes fossem acesas. E ele tira a sua espada e quis se matar. Mas Paulo e Silas levantam a sua voz e diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ele, atemorizado, pergunta: o que farei para que eu seja salvo? E eles disseram: você precisa crer em Jesus e será salvo tu e a tua casa. A fé que salva. Glória ao nome de Jesus. E ele aceitou, ele recebeu Jesus àquela hora da noite, junto com a sua família. Eles foram ao lugar onde tinha água, e diz a palavra que naquela mesma hora da noite eles foram batizados. A fé que salva. Glória a Deus. Nós precisamos ter a fé que agrada a Deus. Aos Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, a palavra disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ela disse: aquele que serve a Deus, é necessário que ele se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem nesta manhã galardão para a sua igreja. Deus nesta manhã tem vitória para a sua vida. Deus nesta manhã tem cura. Deus nesta manhã tem libertação. Deus nesta manhã, Ele tem batismo com o Espírito Santo.
Você pode crer nesta manhã, vai dando glória ao nome do Senhor, porque o Senhor tem vitória para a sua igreja. Glória ao nome de Jesus. Fé que agrada a Deus, fé para ser salvo, fé para ser curado. É um dos temas mais ricos que nós encontramos na Bíblia, quando nós começamos a falar da fé. Pela fé, diz a palavra, que caíram os muros de Jericó. Depois que Josué com Israel atravessa o Jordão, a grande barreira à frente era Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que tinha os seus muros altos e largos. Segundo historiadores, os muros eram tão largos que dava para andar 2 carros em cima dele. Mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. E quando Josué estava olhando para Jericó, de frente a Jericó, aparece um anjo, um varão com a espada desembainhada na mão. E Josué pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. E o exército de Deus está à disposição da igreja. Nesta manhã, meus amados, é uma manhã de bênção, é uma manhã de vitória, é uma manhã da presença de Deus conosco. Barreiras cairão por terra. E o Senhor deu estratégia para Josué. Você vai rodear a cidade durante 7 dias, uma volta por dia, e no último dia você vai rodear a cidade 7 vezes. Todo mundo em silêncio. Apenas os sacerdotes tocarão as buzinas e o povo calado. Eles começaram a rodear a cidade o primeiro dia, aquela multidão de homens e de mulheres, todos calados. E os sacerdotes tocavam as buzinas. E as sentinelas, os guardas que guardavam, os vigias de Jericó, olhando aquilo e perguntando entre si: o que está acontecendo? Qual é a loucura deste povo rodeando essa cidade, tocando essas buzinas? Não ouve voz de ninguém. Há momento de falar, há momento de cantar, há momento de gritar e tempo de ficar calado. E a hora é todo mundo calado. Quando eu mandar, vocês gritam. 6 dias, uma volta e voltava para o arraial. No 7º dia, 7 voltas. Todo mundo em silêncio, mas Deus estava presente ali. Deus está presente aí? Quem está sentindo aí a presença maravilhosa do Senhor? Aleluia! E na 7ª volta, quando eles estavam dando a 7ª volta, as buzinas eram tocadas, e no momento certo estabelecido por Deus, Josué disse a todo o povo: gritai. E o povo gritou. E o milagre aconteceu. As muralhas desceram, caíram, e o povo entrou e saqueou a cidade. Não sobrou ninguém. Então, meus amados irmãos, a fé que salva, a fé que agrada a Deus, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que transforma. Aleluia! Na obra, tudo é pela fé. E pela fé nesta manhã, nós veremos aqui a glória maravilhosa do Senhor. Quem crê, glorifica e exalta o nome de Jesus. Quero fazer uma oração com a igreja e devolver a direção do culto ao pastor Livre. Mas vai acreditando, vai crendo, vai confiando nesta manhã. Adore, preste o seu melhor para Deus, apresente o seu melhor ao Senhor, porque Deus tem vitória para a nossa vida. Vamos orar.
Pai Santo, Pai amado, Pai eterno, em nome de Jesus estamos na Tua presença. Na manhã deste dia, gratos ao Senhor pelas vitórias. Aqui está o Teu povo reunido, prestando ao Senhor louvor e adoração. Vem nos abençoar de forma maravilhosa, poderosa e especial. Abençoando a continuidade deste culto. Somos carentes e necessitados da Tua presença. Cremos na salvação de alma, na cura, no batismo com o Espírito Santo, nos milagres. Deus realiza uma obra grande e poderosa no meio da igreja. Pai de bondade, nós oramos a Ti, gratos ao Senhor, no nome e para a glória de Jesus. Amém.